Galera, bem-vindo a mais um Papo Foda. E no papo de hoje eu vou bater um papo com o Super Thiago Reis. E, meu irmão, obrigado. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado por estar aqui na minha Bate-Caverna, eu brinco, né? Onde a gente gera conteúdo. Você faz um trabalho muito bacana que é... Vai contar um pouquinho do trabalho que você faz à frente da Suno, que é um puta trabalho show demais. Como é que foi a tua relação com o mundo dos investimentos? Onde pintou esse clima de cantar o teu coração e falar, porra, é aqui que vai? Foi curioso. Ali na eleição de 2002, não sei se você lembra, mas o dólar disparou de 2 para 4 reais. Foi a primeira eleição do Lula e o risco país, a bolsa subia, caía, era uma loucura. E eu via Jornal Nacional, ficava curioso com aquilo lá. Meu pai investia, né, mas assim, ele era um investidor, vamos dizer assim, de subsistência. Para ele mesmo, não tinha, não administrava dinheiro de terceiro, não era um cara da Faria Lima. E daí eu falei, pô, eu quero começar a entender esse negócio e tal. E ele tinha um clube de investimentos que estava meio, vamos dizer assim, secundário, estava lá largado, ele tinha o dele, mas tinha um que ele tinha feito para fazer algumas coisas diferentes e acabou nem operando. E daí tinha lá um valor de mais ou menos de um carro popular na época, e deu para eu administrar aquele negócio. E dali para frente eu comecei a investir e sempre tratei o negócio de maneira muito séria e eu levava aquilo como um desafio intelectual. Tem gente que gosta de jogar xadrez, tem gente que joga pôquer, tem gente que joga... tem gente que faz qualquer coisa para manter a cabeça ativa e eu sempre me identifiquei com o mercado de capitais quanto a isso. Você tem números, você tem opiniões, você tem motivação das pessoas, de político. No final do dia você tem que fazer uma leitura de tudo isso e tomar uma decisão. Compra, vende ou espera. E eu faço isso desde então. Então eu sempre me diverti bastante com isso, né? Felizmente é um hobby que também é lucrativo, né? O que raramente você tem essa combinação. Pô, você conseguiu associar prazer com trabalho. Com certeza. Assim, então quando eu não tô fazendo nada, eu tô lendo alguma coisa. Né? Então, tipo, raramente. E tem sempre informação você extra para você. Quer descansar, ele vai trabalhar. Vocês viram ou não? Não, é que é um prazer. É prazeroso. Tá justo, claro, né? Tipo, claro. Você já deve ter trazido aqui pessoas antes do esporte que é assim. Todo mundo que senta aqui na cadeira, a gente bate um papo junto. Porra, eu sou apaixonado. Até nós estamos conversando das férias, né? É um momento que a gente tem que, claro, estar com nossas famílias. Um momento que o corpo às vezes precisa também, né? Um momento mais. Mas nada mais gostoso de ser apaixonado do que faz de estar louco pra voltar. E era isso. Daí isso foi bem no último ano do colégio, no terceiro ano do colegial. Nem sei se fala mais colegial hoje. Acho que é ensino médio, né? Sei lá. Mas do antigo terceiro ano, né? Daí eu entrei na faculdade, fiz GV aqui em São Paulo e continuei administrando dinheiro. O negócio começou a dar certo. O mercado favorecia, mas a gente também tomou escolhas que proporcionavam um retorno acima da média do mercado. Fui começando a fazer investimentos com os 3 Fs, né? Family, Friends and Fools. Né? E deu super certo, transformei aquilo num fundo, geri o fundo até 2014, 2015, daí vendi minha participação para os sócios, e daí eu fiquei ali um período que eu considerava nem sabático, em retrospecto é sabático, mas era período de aposentadoria mesmo. Tá. Que naquela época, ainda hoje, mas naquela época era muito fácil. Se você tivesse um certo valor, você colocava em ação, fundo imobiliário, você conseguia a renda que você precisava. Ainda mais você que era um exímio, já que conhecia ali área, os caminhos. Talvez para quem não soubesse o caminho das pedras fosse um pouquinho mais difícil. E nesse período eu percebi que muitas pessoas não entravam na cabeça delas que era possível viver de renda do mercado imobiliário. Eu comprei quase tudo em fundo imobiliário, ações um pouquinho também, que pagavam renda e pagava o meu estilo de vida, ainda sobrava um pouco, e daí eu conseguia reinvestir e fazer a bola girar. Então, na hora que você chega nesse patamar, significa que tipo, você só não precisa mais trabalhar, só trabalha com aquilo que você te dá prazer. E realmente eu achava que eu ia ficar aposentado, mas no terceiro mês já dá um baque. Ele fala, pô, as pessoas sonham em muitas vezes se aposentar e morar na praia, geralmente é o cara que está muito insatisfeito com o seu emprego. É verdade. Né? É verdade. Não, o cara que está feliz com o seu emprego não está pensando nisso. Pelo contrário, ele vai lá, passa uma semana, 2 e depois já está depois ele encara a aposentadoria com um momento de tristeza, né? Já pensa, puta, uma hora eu vou ter que parar. Né, ou isso, ele ressignifica diferente, né? Sim, sim. Para muitas pessoas é fuga, né? Para muitas pessoas é fuga. O cara que trabalha numa mina de carvão, esse cara tá insatisfeito lá com o seu trabalho, que realmente é duro e é pesado. Esse cara aí, ele realmente, o sonho dele é ter uma renda para fugir desse negócio. Na verdade, eu acho que o que o cara deveria fazer não é nem
é buscar algo que realmente ele tenha prazer de fazer, e acho que hoje nunca foi tão fácil, né? A internet, ela empoderou muitas pessoas aí para virar vamos dizer assim, o que alguns americanos chamam de youpreneur, né? Você empreendedor, assim. Então, nunca foi tão fácil empreender quanto hoje. Você com uma câmera já começa a produzir vídeos para o YouTube, e daqui a pouco você vai ver, tem cliente para o seu negócio, seja você um dentista, um advogado, qualquer coisa. E eu acho que é importante as pessoas encontrarem desde cedo alguma coisa que lhes dê prazer. E nesse meu período de férias, de aposentadoria, eu percebi algumas coisas. Primeiro isso, que não é tão legal assim. Eu ficava até as 4 da manhã jogando FIFA. Pô, né? Eu gostava de FIFA também. Era legal, mas... Mas você mandava bem ou não? Eu não jogo, eu dou aula no FIFA. Ah, eu quero ver. FIFA eu sou competitivo, cara. Vamos lá, tem um jogo, FIFA. Você escolhe qual time? Você gosta de jogar qual? Putz, ultimamente confesso que eu não tenho jogado, mas eu vou pegar os bons aí, né? Ou o Barça, o Real, o Bayern. E daí que aconteceu? Eu percebi também que as pessoas não entendiam que era possível viver de renda. E pessoas próximas, assim, não era pessoas formadas, pessoas com... assim, bacharel na USP, assim, sabe? E eu falava, pô, não é possível, o que eu tô fazendo aqui não é tão sofisticado assim, basta você procurar um pouquinho, né, que você vai entender que é possível. E as pessoas não entendiam, eu percebi que isso daí era algo, vamos dizer assim, era uma epidemia nacional, as pessoas veem o mercado financeiro ouviam como um ambiente de cassino, que compra e vende, que também pode ser, depende mais de você depende da sua atitude e não do mercado em si. E o mercado também proporciona que você compre ativos que te gerem uma rendinha lá e seguir aí a trilha de vários investidores brasileiros e estrangeiros que ficaram ricos na bolsa adquirindo ativos geradores de renda. Tem exemplos no Brasil, tem exemplos fora, depois vocês procuram aí, mas o que não falta são exemplos. E daí eu percebi que, pô, esses exemplos existiam para quem procurava muito. E eu falei, pô, essa mensagem tem que chegar para mais gente. E daí eu fui tentar entender o porquê que essa epidemia existia no Brasil. A galera não estava ali, até alguns qualificados, né? Pessoas qualificadas, por quê? Porque a mensagem não chegava até ela. Né? Há 10 anos atrás, como é que funcionava? O camarada que queria investir recebeu um dinheiro na Mega Sena, ou herança, não sei o que ele fazia. Ia no banco. E daí eu vi a mensagem do banco, que é compre uma poupança, compre um título de capitalização, qualquer coisa que dê rentabilidade para o banco. O banco não quer te fazer uma mensagem do tipo, vira um investidor. Jamais você vai ir numa agência do Bradesco e ele vai falar, vire acionista do Bradesco. Mesmo a ação do Bradesco ter sido um dos melhores investimentos desde o dia que eu nasci. É verdade. Né, nos últimos 30 anos, 34 anos, quem comprou ações do Bradesco certamente tá milionário, quem sabe até bilionário, e você nunca viu um gerente do banco lá embaixo, e pode falar do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, pega a ação desses caras aí no plano real, foi um dos melhores investimentos que teve no mundo, né, das grandes empresas. E por que esses caras não falam? Porque justamente o banco ele é lucrativo e teve essa rentabilidade alta, porque ele vendeu uma informação errada para os outros, do tipo compre poupança e tal. Daí eu falei, pô, por que ninguém fala vire acionista do Itaú? Sendo que a ação do Itaú valorizou bilhões aí nos últimos 30 anos. Porque não é do interesse do banco. O banco lucra ganhando, não com mais investidor na ação, mas ele lucra com gente comprando PIC, POC Plus, essas coisas que eles entubam nos clientes. Eu falei, então tem só um probleminha aqui. É um probleminha de canal de distribuição. O único problema é que esses bancos têm também 90% das agências. Eles operam de maneira muito amigável, né, combinam todos juntos de vamos aumentar as tarifas e fazer tarifas indevidas no pessoal e também enfiar produto ruim, e foi assim. E teve uma janela histórica que eu vi aí de uns 5 anos para cá, com a ascensão da internet, sobretudo de rede social e mobile, eu falei, pô, tem uma oportunidade histórica da gente romper essa distribuição das agências, porque você vai numa agência, o que acontece? As pessoas não estão na agência, elas estão com a cabeça em outro lugar, elas estão com a cabeça aqui, estão na fila lá. É verdade. Eu falei, pô, se o cara na agência está aqui, a gente tem que estar aqui. E felizmente também, a mensagem aqui caminha para ser uma mensagem, vamos dizer assim, mais verdadeira. Lógico que tem fake news, mas é mais difícil. Se o presidente do banco começar a fazer uma estratégia, vamos dizer assim, de rede social e falar invista na poupança, invista no PIC, cara, vai pegar mal, vai ser um tiro no pé. É melhor continuar do jeito que tá, que é se esconder atrás de um logo e ficar
vendendo porcaria. Só que também não vai demorar muito, o market share dos caras tá encolhendo. Então eu não queria estar numa situação... O mercado tá acordando, né? Tá acordando. Eu não queria ser presidente de nenhum banco porque é uma situação difícil. Porque ou você escolhe fazer o certo e cortar a rentabilidade absurdamente, talvez seus acionistas não estejam conscientes disso, ou você continua fazendo o que está fazendo, fingindo que nada está acontecendo, continua vendendo poupança, continua vendendo PicPoc Plus e a consciência das pessoas vai aumentar e essas pessoas vão fugir do seu banco. Então é uma situação muito difícil a dos presidentes dos bancos e a Suno começa mais ou menos assim. Eu vi esse modelo, esse plano de fundo e falei, pô, tem uma oportunidade histórica aqui de levar aquilo que eu já fazia para mim na pessoa física para as outras pessoas no Brasil. Daí eu fui estudar modelos de negócio fora, encontrei várias empresas do que a gente chama de finanças do bem e falei, pô, basta pegar o que tem lá, que dá certo lá fora e replicar aqui. Então assim nasce a Suno, uma empresa basicamente sem plano de negócio. O que a gente tinha no coração era, vamos fazer aquilo que é certo para o consumidor, porque eu acho que a longo prazo isso vai ser o vencedor e no curto prazo ninguém está fazendo isso. E a gente tem essa oportunidade de transmitir essa mensagem pelos canais da internet, tem vários, né? Você conhece, você opera vários deles. Então a gente faz mais ou menos o que você faz no seu segmento, a gente tenta fazer no nosso aqui e tem dado bons resultados, não só para a nossa empresa, mas eu acho que tem externalidades positivas. Você vê o número de investidores no Brasil cresce de maneira bastante forte. No passado a gente cruzou de 1 milhão, né? Passou de 1 milhão, esse ano vai passar 2, quem sabe bater 3 milhões. Ainda é pouco, perto do que temos em países de renda semelhante. Só para a galera ter noção dos Estados Unidos, a diferença Brasil e Estados Unidos é mais de 50%, né? Mas eu não quero nem pegar os Estados Unidos, porque lá realmente o país foi construído em cima do mercado de capitais, o Carnegie, o Rockefeller, o JP Morgan, esses caras lá atrás que são os heróis que construíram o país. Vem de um berço diferente, né? Tudo bem. Ali é a exceção, acho que dificilmente o Brasil vai chegar nesses 50%. Mas você pega países como Colômbia, Rússia, China, que são países que têm uma renda per capita próxima da brasileira, é mais de 10 vezes o que tem de investidor em termos percentual, né? Não estou nem pegando termos absolutos, do que tem no Brasil. A Índia, que tem 1/3, quase que 1/4 da renda per capita do Brasil, tem 2% da população aqui, a gente está em 0,7%. Então, em termos percentuais, eles estão 3 vezes na nossa frente, sendo que eles ganham 1/4 do que a gente ganha. Alguma coisa está errada aqui nessa equação e, na nossa visão, é que a mensagem não chegava e agora a mensagem começa a chegar. Então, lógico que a Suno não é a única empresa que opera, tem várias outras pessoas que ajudam bastante, né? Você conhece o Thiago Nigro, uma pessoa que a gente admira bastante, várias outras pessoas e empresas têm feito um trabalho que eu acho correto, mas ainda é muito pouco perto do potencial e eu acho que isso é daqui para frente que o número de investidores que a gente vai ter no Brasil e quem sabe a gente vai ter mais pessoas que têm essas condições de poder ter um rendimento que faça, que a gente estava falando antes da conversa, que possa fazer uma ajuda num mês mais fraco, ou que mesmo pode te dar liberdade para você fazer o que você quer. Né? Putz, esse cliente é muito chato, manda ele embora, cara, não preciso do dinheiro dele. Né? Isso aí é muito valioso, acho que não tem nada mais valioso do que a liberdade e os dividendos, eles garantem a liberdade melhor que qualquer coisa, pelo menos a liberdade financeira. E quando você tem um contato, pode ser numa rua, às vezes num evento que você faz, alguém te encontra no shopping, fala, bom, Thiagão, te sigo lá, né? E às vezes você tem um primeiro contato com aquela pessoa que quer entrar no mundo dos investimentos, às vezes o cara pede algumas dicas. Para a pessoa que está tendo um contato primário, qual que é a dica que geralmente você sempre dá? O cara quer entrar no mundo dos investimentos. Lê meus livros. Isso é muito não, bom. Mas não só meus livros. Eu acho que assim, o cara que estude, e não é tão difícil assim. Hoje tem muito material na internet. E, cara, qual que é a sua dúvida? Como investir em ações? Joga no Google. Como investir em ações? Tipo, minha dica, use o Google. E vai tirando sua dúvida. Qual que é a sua dúvida? Porque todo mundo tem algum gargalo. Daí você pega esse gargalo, transforma em dúvida e joga no Google. Porque às vezes as pessoas terceirizam responsabilidades. Terceirizam. Uma coisa é você me dar uma instrução porque travei. Né? E aí você recorre a alguém que já passou por aquele desafio, porque, enfim, é congruência. Ou pessoas que não têm informação por falta de iniciativa. Você acha que acontece muito isso no mercado? Com certeza. Em qualquer lugar acontece isso, né? Assim, saiu essa semana, o Google bateu $1 trilhão. Eu vi. Pessoal, por que o Google vale $1 trilhão? Porque você vai lá, ele resolve tua dúvida, né? E vai pegar uma comissão de alguém que vai botar um anúncio ali, caso faça sentido com a sua dúvida. Você bota qual o melhor hotel de Paris, você certamente vai estar o Booking.com patrocinando lá.
mas vai ser uma boa resposta. Então, pessoal, por que o Google vale $1 trilhão? Porque ele responde a sua pergunta melhor que ninguém. Acho que é isso. Qual você vê que é o calcanhar de Aquiles hoje? Agora, a galera que às vezes já está no mundo dos investimentos, que é um calcanhar de Aquiles, que é aquele erro, sabe, aquele que você vê aquele clássico, sabe, um dos clássicos, que já pode alertar a galera, porque às vezes saber o que não fazer é mais importante do que saber, às vezes, o que fazer. Putz, são vários, dá pra elencar muitos, mas assim, regra número 1, fique muito atento a custos que você paga de corretagem, nos fundos. Se você souber quanto que você paga de tarifas para o sistema financeiro, cara, você já está melhor do que 99% das pessoas, vírgula alguma coisa, assim, 99,9%. Esse é o erro número 1. E pode parecer pouco, mas ao longo do tempo isso tem um efeito nos juros compostos que é brutal. Você compra lá um fundo de renda fixa com 1% de taxa de administração. Cara, ao longo do tempo, você vai ter deixado o seu patrimônio na mão do banco, uns 30%, né, em 30 anos. Isso faz uma grande diferença lá na frente, né? E esse número só vai aumentando com o tempo. Essa é a regra número 1. 2, invista seguindo o seu perfil de risco. Eu vejo muitas pessoas que elas vão mudando a estratégia conforme o mercado vai andando, assim, no sentido, agora que a bolsa subiu, quero entrar. Quero entrar. E na hora que tá bom, né? No boom, então, e as pessoas vão sempre entrando no que deu certo nos últimos 12, 24 meses. Isso é um erro. Tem uma estratégia, aloque o capital de acordo com o seu perfil de risco, faça teste de estresse no sentido assim, ó, beleza, vou ter 50% em ações e 50% em renda fixa. Vamos pegar esse exemplo. Como foi o rendimento dessa estratégia nas últimas 3 crises? Putz, na última crise, 2008, a bolsa caiu 50%. Então você perdeu 50% e 50%. Você perdeu 25% do total. Você aguenta 25%? E eu sei que muitas vezes só vai se descobrir depois, né? Só na hora do vamos ver que você vai ver se você aguenta o estresse de verdade. Mas se você já começar, pelo menos a ter essa consciência, talvez lá na frente você não vai sofrer tanto na hora que acontecer, e vai acontecer crise no futuro. Eu sou um apaixonado pelo mercado de capitais, eu acredito que no longo prazo é o melhor investimento financeiro. Lógico, empreender tem muito mais potencial de retorno, com muito mais risco, né? Mas é uma alternativa também, mas de investimento financeiro, investimento em renda variável, é o melhor ao longo do tempo, não falta isso tudo, basta você ver, o Dow Jones está na máxima, o Ibovespa está na máxima, ou seja, se está na máxima, por definição, quem comprou no pior dia da história está no lucro. É mais ou menos isso. E 3, pense no longo prazo, pense sempre pensando no... O que é longo prazo? Talvez o dia da sua aposentadoria, acho que não existe ganho de curto prazo. Se você for ver a lista dos maiores investidores da Bolsa, ou eles estão ficando carecas como eu, ou eles são do cabelo branco. E tem um motivo para isso, é porque certas coisas levam tempo. Não é que cabelo branco deixa o cara um bom investidor, é que certas coisas simplesmente compõem com o tempo, né? Juros compostos compõem com o tempo, como o próprio nome diz, e quem tem cabelo branco teve mais tempo de ter o seu capital remunerado. Então, é um investimento de longo prazo, basta você ver os maiores investidores do mundo. Qual que é sempre um red flag quando você vê, puta, esse caminho é estranho, muita atenção, cuidado, porque às vezes muito no ímpeto da pessoa querer investir, ela quer encontrar às vezes o caminho mais sedutor, podendo cair nesse caminho errado das pirâmides financeiras. Ou mesmo, não necessariamente pirâmide, a figura de negociar com opções, que é algo extremamente volátil. Não estou dizendo que é errado, tá? A pessoa tem que tomar muito cuidado com as promessas de dinheiro fácil. Acho que esse é o red flag para tudo na vida. O único dinheiro fácil está em vender promessas de dinheiro fácil. Qual que é a pergunta clássica que sabe que você sempre recebe, principalmente na mídia social, onde você se comunica com o Brasil inteiro, na verdade, né? Você tem pessoas de todas as tribos, né? Pessoas de todas as classes sociais. Qual é uma pergunta muito recorrente que você responde, que chega lá para você e você sabe que a maioria da galera deve ter essa mesma dúvida, assim? Cara, eu acho que assim, existem fases que o cara engargala numa dúvida. Então, começa lá, como investir? Né? Cara, busca uma corretora. Daí o próximo gargalo é, qual corretora? Daí depois, qual ação? Depois que o cara já abriu a conta na corretora, já mandou um dinheirinho lá, qual ação comprar? Né? E depois depois repete essa dúvida para sempre. Né? Qual ação comprar? Todo mês. Essa dúvida é justamente aí que a minha empresa opera, né? Então acho que é mais ou menos essas fases aí, tipo assim, por onde começar? Cara, simples, abre a conta numa corretora, essa é a resposta. E desmistifica isso uma vez por todas. Tá.
precisa de muito dinheiro para você Não, investir? imagina, cara. Pelo contrário, assim, hoje em dia você consegue com R$10 já comprar uma cota de fundo imobiliário de um imóvel na região da Faria Lima. Ah, que legal. Com R$10. Né? FLMA11. Não sei se você conhece ali o Caesar Park ali. Sei. E fora nisso, o fundo imobiliário deu uma assim, deu. A quantidade de pessoas. Não é uma indicação, tá? Mas com R$10 você consegue comprar um pedacinho. Você vai comprar uma maçaneta lá com R$10. Justo. Acho que uma maçaneta é até mais cara. Mas com R$10 você já consegue comprar. E daí você compra, vai comprando todo mês, vai virando bola de neve. Né? Então é isso. Então não dá para você investir com qualquer valor. Obviamente que os seus rendimentos vão ser proporcionais ao tamanho do capital investido. Ganha o jogo quem tem mais cotas. Né? Então, isso não significa que você tem que começar muito grande. Você pega os grandes investidores, eles começaram muitas vezes sem nada. Então, é para todos. Qual foi o livro que marcou a tua vida, assim? Um livro que... Cara, teve vários, né? Assim, depende de qual fase da minha vida e qual objetivo, assim. Mas para investimentos, são os livros do Warren Buffett, né? Ele é monstro. E eu dei muita sorte na Tem algum específico que você gosta dele? Então, tem... Mas não foi o meu primeiro. O que me marcou foi o meu primeiro, né? Que era Warren Buffett, a história de um capitalista americano, um negócio assim. E eu dei muita sorte, porque o que aconteceu? Eu fui começar a investir e fui na área de investimentos lá, da Livraria Cultura, que ficava ali perto do meu colégio, em São Paulo. E daí, cara, por sorte, dei de frente com esse livro e comprei esse livro. Porque eu podia ter pegado qualquer livro mais... Você nem sabia que o Warren Buffett era Warren Buffett. Nem sabia que o Warren Buffett era Warren Buffett. Só li ali a contracapa, falava que era um grande investidor, falei, vou comprar esse negócio aqui, mas poderia ter pego um negócio de derivativo e ido para um mau caminho, assim, dei muita sorte de seguir justamente aquele que é o maior investidor, e não existia tanta coisa na internet nessa época, né? Era 2002, 2003, o Google estava começando, assim, né, a ganhar atração, o YouTube nem existia, falar que de Warren Buffett hoje é meio fácil, porque a internet você passa aí, se ficar daqui até o final do ano, tem material do Warren Buffett para ser lido 24/7, né? 24 horas por dia. Mas naquela época, não dava para saber quem era o Warren Buffett, a não ser por fotos que tinha ali no livro, uma ou outra na internet, e não tinha nenhum vídeo, né? Porque vídeo começou a vir depois com o YouTube. Então eu fui ver a voz do Warren Buffett 5 anos depois de ter lido o livro, quando começou a ter os vídeos no YouTube e tal. Então foi esse livro, que nem é necessariamente o melhor do Warren Buffett. Tem uns 60 livros do Warren Buffett. Acho que o Warren Buffett ele compete junto com Napoleão e Jesus Cristo para ver quem tem mais livros sobre ele, né? E esse foi um livro que me marcou porque foi o primeiro. Mas, obviamente, que existem outros que eu acho que são até melhores que esse. Por exemplo, eu acho que melhor ainda do que ler os livros dele é ler as próprias cartas que estão lá no site dele, que traz insights não só para o investidor, mas muito para o empresário que quer administrar seu negócio de maneira mais inteligente. Que ele te ensinou? Eu sei que é um cara que te inspirou bastante. Cara, são várias, tá? Como sempre, são várias. Eu acho que essa do longo prazo, né? O cara tá lá desde os 11 anos comprando açãozinho e virou o maior investidor do mundo, cara. Ele pegava a bolinha de golfe no campo, recolhia, revendia, depois pegava esse dinheiro, comprava ação. Foi assim que o cara começou lá atrás. Essa foi uma lição importante, né? As coisas, principalmente no mercado de capitais, demoram tempo. E depois são coisas mais do dia a dia. Então, por exemplo, a importância de você investir em empresas que tenham uma demografia favorável, que tenham um management de qualidade, que tenham vantagens competitivas relevantes. Enfim, são mais coisas, vamos dizer assim, operacionais de quem quer ser um investidor. E aquela clássica, não perca dinheiro? Essa é uma boa, né? Rule number 1, né? Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não perca dinheiro. Né? Então só invista quando você tem um grau de convicção bem alto. Isso é importante as pessoas saberem, né? Mas muita gente se esconde atrás disso para não dar o primeiro passo, né? Com medo de perder. Né? Eu já vi algumas pessoas, mas regra número 1 do Warren Buffett, né? Não perca dinheiro, a segunda não perca dinheiro. Mas investir na poupança é perder dinheiro. Se você fizer, no mínimo perder o custo de oportunidade. Verdade. Acho que hoje a poupança não deve estar nem repondo a inflação. Tiagão, um recado final pra galera, principalmente de 2020. Não sei se você tem um lema pra 2020. Não, tem um lema pra 2030, cara. Então, eu acho que as pessoas, é até bom você ter feito essa pergunta, porque eu acho que as pessoas muito se prendem a um ano, cara. Você tem que pensar em investimentos não pra 2020, mas pra 2030, 2040. Ali que você tem que estar mirando, obviamente que fazer no curto prazo, para chegar no objetivo de longo prazo. Mas um ano no mundo dos investimentos é pouquinho. Você vai investir nos próximos 30 anos, 2020 é um desses 30 anos. Então,
Minha mensagem para quem está vendo aí é não pense em 2020, invista pensando em 2030, 2040, 2050. Adorei esse input. Eu acho que o boleto mais importante que a gente tem que pagar é do eu do futuro. Né? Que os nossos investimentos, você reinvestir os seus dividendos, não é para você esse dinheiro. Uhum. Esse dinheiro não é para você. O que você vai fazer agora não é para você, é pro seu eu do futuro. Exato. Não é ou não? As pessoas têm que entender isso, né? Porque é para um eu de amanhã. Irmão, porra, gostei demais do papo, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Gostei demais do papo, ó. Primeiro, o canal do Thiago tá aqui embaixo, tanto, enfim, Instagram, o canal pessoal dele, os contatos. A Suno tem um canal também dedicado, né? Tem. Eu sei que através do seu a galera se imune muita coisa. Sim, tem o canal da Suno também. Tem o canal da Suno. Só que é engraçado, as pessoas, elas acho que buscam seguir mais pessoas do que marcas, assim. Né? Porque tem a gente se sente mais humanizado, né? Quando tem alguém lá por detrás, né? Tem essa, enfim, eu gosto de ver os dois perfis, né? Tanto é que a gente falou do Warren Buffett e não da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, né? É verdade. Todos os canais estão aqui embaixo. A dica do livro é do Warren Buffett, como que era esse ou não? Ou não precisa ser esse, tem vários. Acho que o melhor livro dele é A Bola de Neve, que veio depois. É um bom livro. Indicação assim, já livros do Warren Buffett, em geral, são dois livros. Primeiro, do meu parça aqui, tem que ler, livro do Thiago Reis. A gente tem vários, né? Eu tenho, acho que uns 3 ou 4 livros. Qual você recomenda pra galera de primeiro contato? Os 101 perguntas para investidores iniciantes. Perguntas e respostas para iniciantes. Digita 101 no Google lá. Coloca 101. No 101 na Amazon, você vai ver lá. 101, Thiago Reis. São 101 perguntas e respostas, são 101 perguntas que a gente via que eram justamente recorrentes e trouxe num livrinho lá, é o nosso livro mais bem avaliado. Tá aqui embaixo na descrição o link do livro. Isso aí. Tá bom? E no mais, a todos, uma ótima semana, nos vemos no próximo papo. De novo, brigadão. Muito obrigado pelo convite. Você tá sempre em casa aqui com a galera que o exército, tudo bem? E no mais, espero que você tenha pegado ótimos inputs, que você pense no teu eu do futuro, que você pense no teu eu de amanhã, mas para isso você tem que começar a tomar atitudes no hoje, no agora, tá bom? Um beijo para todo mundo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!